Oi pessoal, tudo bem? Então, estou fazendo mais um vídeo aí para compartilhar com vocês sobre esse meu sistema de energia solar off-grid que já estou utilizando há mais de um ano, né? E agora eu estou fazendo uma pequena modificação aqui no circuito de alimentação da automação ou da proteção, né? E enfim, link desse projeto, entre outros vídeos relacionados, vai estar aqui abaixo na descrição, né? E então, com relação a alguns periféricos, algumas placas relés, né, que tem a indicação de ligar a uma tensão fixa, né? DC e AC, isso também pode variar, né? Aqui a energia contínua DC, mas ela varia aí a tensão de carga, a flutuação, né? Essa tensão de carga e os picos que esse sistema tende de dar, né? Sobe muito, né? E acaba afetando algumas placas, alguns relés. Quem utiliza em 12 volts certamente consegue utilizar esse circuito, né? Chegando aí a 14 alguma coisa, né? Meio que padrão, e está ali dentro do limite máximo, né? Aquela porcentagem também que fica, né? Mas nessa questão aqui de 24 volts, de 24 subir até 30 e ter esses picos de 33, né? Pode comprometer e acabar queimando algum relé de retardo, algum relé ou alguma plaquinha, né? A minha ligação aqui é meio que diferenciada desse circuito mais padrões, né? Eu faço algumas coisas que não é indicada, e mediante uma situação aqui que eu vi no relé de retardo, eu abri uma aqui. Esse aqui eu troquei esse relé é 24 volts. O bom desse relé de retardo é que ele pode ser ligado tanto na tensão de 110, no meu caso aqui é 127, né? E 24 volts DC, né? Essas descrição tem aqui, ó, no corpo do relé de retardo, é idêntico àqueles. Esse aqui eu utilizava no tira-pico, né? Ele acabou queimando o relé, mas só que ele queimou, né, ligado no 127, né? Não foi ligado aqui. Esses meus dois aqui que estão desligados, um é o botão do inversor e o outro corta o contator instantaneamente. Esse do botão segura o inversor ligado, porque na transferência, vice-versa, né, tem que ter energia dos dois lados. E também quando falta energia, se ficar aquele vai e vem, o inversor já fica ligado aqui um tempo, né, cerca de 2 minutos. Esses dois relés de retardo, né, esses dois aqui são zero, eu não utilizo essa função aqui. Poderia ser um relé, né, 24 aqui, né, e utilizar os contatos dele e a alimentação aqui dessa tensão para alimentar esse relé e utilizar os contatos dele, né? O bom desse aqui é que você pode ligar em 110 e 24 volts, né? Só que seria nessa tensão fixa, né? Não poderia subir. Esses aqui creio que estão suportando, porque na grande maioria do tempo, né, no ato que tende a ficar com a tensão maior, eles estão desligados. Eles só liga aí no iniciar do dia, né, e à noite, né, que é uma ligação inversa. Aqui nessa plaquinha eu utilizo normalmente aberto e normalmente fechado, né. O normalmente fechado com a placa desligada alimenta esses dois aqui, né. E aqui eu tenho dois sistemas de proteção. Proteção 1 que bate o negativo para esse relé, e ele aqui troca negativo aqui da saída do controlador proteção 1 com o negativo do barramento. Então quando falta energia, desliga ele, né, e o comum alimenta essa plaquinha, o negativo. Ela recebe o negativo do controlador ou do barramento. Quem faz isso é esse relé, mediante a falta da energia, ou se eu apertar esse botão, fazer a simulação da energia, ou forçar utilizar a programação aqui com relação à tensão baixa de bateria, né? Aqui é a proteção 2, ambos aqui fica ligado em série com o Sonoff aqui, né, onde eu sigo aí a programação. Mas dentro dessa programação, se aqui arriar a tensão agora, baixar, né, da bateria, ele vai desligar o sistema, né. Mas aí caso falte energia, mesmo que aqui tenha cortado ou a programação, ele vai ligar, e o que vai ser válido é a proteção 2. Tudo isso aí você pode estar vendo no meu esquema anterior, né? Eu ainda vou estar fazendo uma modificação e acertando aqui as mudanças que estou fazendo. Então pessoal, o consumo dessas placas desse relé de retardo é muito baixo, né? Tanto que esse circuito aqui, a parte que liga aqui na questão da tensão AC 110 ou 127, é feita por esse capacitor e esse
resistor resistência em série, ó. Mas se eu não me engano aqui é aproximado uns 3 watts, né? Ele não esquenta e suporta e liga aqui esse circuito, né? E esse relé é 24. Mas pelo que eu vi aqui, né, dá para você ligar um relé 12 volts nessa tensão aqui, de 24 a 33, utilizando uma simples resistência ou um resistor mais reforçado. Aí pode ser em paralelo, pode ser em série paralelo, né? Existe várias probabilidades de ligação, né? E poderia adaptar isso aqui também, né? No caso de um relé 24 com um resistor, uma resistência aqui na parte que alimenta a bobina, porque querendo ou não, essa bobina ela também tem uma resistência, né? E para cada tensão ali, né? Ela corresponde a uma resistência, né? Aí tem aquele cálculo que você pode fazer e utilizar os aplicativos, né? De dividir a tensão pela resistência que dá aqui, né, para ver a corrente e calcular o resistor, né? Existe aplicativo que você pode ver isso aí, tanto de capacitor quanto resistor, resistência, códigos, né? Isso facilita muito hoje em dia, né? E aqui eu coloquei esse resistor, a princípio é de 3 ou 4 watts, né? Ali tem mais um diodo que vai para o negativo aqui circulando a energia, né, para evitar retorno quando se desliga aqui, né? Aqui alimenta esse relé duplo. Aqui ele tem 2 contatos, né, positivo e negativo nesse caso aqui, que é o normalmente aberto e normalmente fechado. Normalmente aberto, com o circuito desligado, alimenta o balanceador. Esse balanceador só entra em ação quando o sistema está desligado ou provavelmente à noite. Com o sistema ligado, como está aqui agora, ele alimenta o step down. Esse step down regula a tensão para 12 volts, alimenta esse relógio aqui 3 em 1, né? Temperatura, tensão do step down, data, né? Hora, e alimenta todo esse circuito aqui. Esses detectores de corrente, essas duas plaquinhas, elas trabalham na tensão fixa de 12 volts. Essa aqui também, né? Da temperatura. Essas duas aqui é do alarme. Essa aqui é um detector de corrente que desliga aqui, ó, o contator. E ali eu também peguei o positivo que alimenta o relé, o 12 volts, e liguei aqui na entrada dessa plaquinha, né? Que é um time, que aqui ele fica um certo tempo, né, para depois ligar automaticamente o contator, né? Mas se o tempo acabar aqui e ter corrente aqui circulando, né, ele não deixa armar. E esse LED RGB ele faz essa indicação, né, que tem corrente ali. E aqui dá para ver, né, que eu também coloquei um resistor para atenuar, né, a tensão e ligar esse LED RGB. E a parte ali do relé, né, ela bate aqui em série com essa plaquinha, com esse relé de retardo que o tempo é 0, esses dois aqui, né? Mas no caso aqui do acionamento do contator é somente esse aqui que liga e desliga instantaneamente. Eu não utilizo o relé de retardo após a saída do inversor para ter um tempo, né, e ligar o contator. Esse contator também só arma se tiver energia do inversor, né? Caso dê algum problema com o inversor, desarme aqui um disjuntor ou a tensão não acerte, né, a proteção eletrônica não vai deixar armar o contator, né? Aqui já fica meio que em série, né? E aproveita assim essa questão do acionamento. Todos esses relés de retardo basicamente são internos, né? São idênticos, a princípio igual a esse. Esses dois aqui segura 2 minutos, zerado. Esses dois são alimentados na tensão externa, né, da rua. Uma que é do alarme, quando falta energia o alarme me fala, né, que faltou energia. O outro troca o negativo aqui para essa plaquinha. Esse aqui liga e desliga o contator instantaneamente. Esse aqui é o botão do inversor, onde segurei por 2 minutos, porque na hora da troca, né, tem que ter energia aqui, né, vice-versa, para poder fazer a troca aqui, né, e não haver interrupção, né? Mas quando falta energia da rua, eu tenho outra proteção dessa na rua também, né? Não vai ficar aquele vai e volta, porque a proteção vai segurar, né? Mas por aventura aqui deu um piscada aqui, o inversor não vai ficar ligando e desligando, né? Se desligou aqui, deu uma queda aqui brusca, né? Desarmou, aí tá dentro da programação, a tensão recuperou, ele arma novamente, o inversor já vai estar ligado nesse período de 2 minutos. Então, pessoal, com o sistema desligado, alimenta o balanceador, todo esse circuito aqui fica desligado, né? Step down, cooler 12 volts, esse reloginho, esse circuito aqui. Essa plaquinha também fica desligado, o comum dela é que alimenta esses dois relés aqui, né? De dia, ó, eles ficam desligados, provavelmente quando a tensão tá maior aqui, né? 28, 29, 30, eles estão assim. Eu acho que eles estão durando por causa disso, né?
E ele só vai entrar agora quando o sistema desligar, ou pelo horário da programação, por bateria baixa. E amanhã ele liga aí por volta de 6h20 agora no verão, nas 7h30, 8 horas, depende também da carga da bateria, né? E do tempo. Existem várias coisas aí que influenciam muito nesse sistema, principalmente off-grid, né? E aqui eu vou botar um resistor, uma resistência a princípio de 4 watts, idêntica a essa, todas as três são iguais, essa aqui e essa aqui. Essa aqui talvez eu passe ela para o contator, porque esse contator esquenta muito. No corpo aqui do contator tem a descrição, a serigrafia, que é para 110, né? Aqui é 127. Eu vou botar para ver como é que ele vai se comportar, porque aqui eu tenho ventilação aqui, né? Aqui, ali, né, que circula ali por trás, também alimenta todo esse circuito de dia. Só que esse cooler arma de dia mediante a detecção de tensão dos painéis. Quando passa aqui de 55, ele arma o cooler, né? Esse cooler é 34. No início eu comprei um de 24, né? Na verdade tinha comprado dois, só que o cara me viu um de 34, né? Eu dei sorte, ficou show de bola aqui, né? Às vezes acontece as coisas, né, que vem para somar e ajudar, né? E enfim, também aconteceu essa situação do relé, onde eu pude ver isso aqui, né? Porque eu tava na intenção de botar um step down pelo menos para alimentar aqui um circuito, que é o certo, mas também é mais um consumo, é mais um gasto, né? E um resistor bobo assim que você arruma em sucata, né? Você colocar aqui e suportar, e dá para você usar com segurança, pô, ficou show de bola. Não tive que alterar nada, só soltar um fio, encaixar o resistor, essa resistência, né, para assim poder trabalhar, né, e na tensão certa, e utilizar aqui, né, sem haver, né, aquela probabilidade de queimar, né, a peça, o componente aqui. Então um simples resistor, uma resistência, né, pode fazer a diferença e te dar segurança aí no acionamento ou na alimentação do seu circuito de automação. Então, pessoal, algumas pessoas estavam falando comigo que tem muita coisa ligada aqui, né? Que provavelmente isso aí vai drenar, né, a tensão da bateria, né? Mas o consumo disso aqui é tão baixo e nem tudo isso fica ligado à noite, né? Eu fiz esse sistema no intuito de utilizar de dia, e à noite, ou mediante a tensão baixa ali, ele desliga muita coisa, né? Basicamente o que fica ligado é os controladores, né? O circuito aqui de alarme, esses dois relés de retardo fica ligado na rua, esses dois ficam ligados aqui, né? Mas o consumo é muito baixo, tudo isso aqui abaixo fica desligado, né? Isso aqui também se desliga à noite, esse cooler, né? Esse reloginho, só vai ficar os principais, os controladores. O contator fica desligado, o inversor vai ficar em stand-by, né? Esse inversor stand-by, o consumo é bem baixo e a tensão não chega a baixar à noite, né? De dia já amanhece, mediante a configuração que eu fiz aqui, né? E às vezes 7, 8 horas, um dos controladores já está até em flutuação, né? Só depois, quando eu começo a utilizar, né, ligando panela elétrica, entre outros equipamentos da casa, que os dois equilibram ali, desce a tensão. Nesse horário 4h50, a tensão já baixou um pouco, né? Teria que estar mais alta para fazer um teste significativo. Não, já estou utilizando uns 3, 4 dias aqui, né? Esses resistores não chega e esquentar, né? Fica quase morno. O relé, o corpo aqui é que esquenta um pouco a mais, né? Esse relé aqui dá para soltar esse bloco, né? Trocar, se queimar ou botar o outro, né? Existe várias probabilidades, mas a tensão de alimentação dele tem que ser nessa faixa de 24 volts. E essa questão de resistor resistência, ele é calculado para um circuito fechado, né? Se você pegar o multímetro e medir ali o resistor na tensão, certamente a tensão vai ficar maior. Só mediante a aplicação, né, conforme a corrente ali, também tem limite, não dá para você ligar tudo, não é ideal para ligar cooler, né? Certamente o resistor resistência vai esquentar, né? Para cooler certamente tem que ter step down ou algum regulador, mas nessa questão de acionar um relé, né, ou pegar um relé 12 volts e colocar aqui, ou transformar, né, esse circuito aqui para 220, né, no caso que é 127, 110, né, certamente dá para fazer. Eu só não sei qual é o valor do resistor ou do capacitor, né, mas existe várias probabilidades de você alterar, né. Nessa questão aqui que eu tenho a possibilidade de ligar em 24 volts, eu pude fazer nesse aqui, né,
nesses dois relés de retardo, só que o resistor do relé de retardo é esse aqui, ó, que consequentemente, né, o comum aqui com a placa desligada vai alimentar os dois. Então botando o resistor aqui, ele vai ter essa queda de tensão, né? E aqui basicamente vai ser um circuito fechado porque os relés vão ficar ligados, né? Aqui também ó. Agora tem duas possibilidades aqui de circuito aberto. Essa placa suporta, acho que até 30 em alguma coisa. Se eu não me engano aqui é o LM 317M, né? Mas quando você regula uma tensão, porque aqui ele regula para 5 volts, essa plaquinha é igual a de baixo nem esquenta. Eu coloquei esse dissipador, né? Mas a de baixo nem esquenta, porque aqui ela é ligada em 12, poderia alimentar com 5 volts. Ela tem um micro USB, né? Que esse dissipador que eu coloquei tá tapando aqui, esse regulador, né? Mas essa questão que ele regula, ele esquenta um pouquinho, né? Está dentro dos padrões, mas eu não gostei muito, e por isso decidi colocar um resistor. Assim ele responde uma tensão, mas quando liga o relé aqui, né, ele acaba descendo um pouco a tensão, porque vai ser um circuito fechado, né, somando com um relé, né? A princípio está dentro do padrão, essa resistência não chega a esquentar muito, ela fica pouca coisa morno, né? É meio que padrão também dissipar essa potência. Esse daqui talvez eu passe por contator, e aqui eu vou colocar um idêntico, né? Que é esse aqui que eu deixei aqui fora para fazer um teste e mostrar para vocês, né? Aqui, porque aqui eu estou com uma fonte, ó, de 32 volts DC, né? E eu vou aplicar essa tensão nesse relé aqui, ó, de 12 volts, utilizando esse resistor, essa resistência, né? E seguindo meio que o padrão que é aplicado nesses relés de retardo, né? Com relação aqui à alimentação, né? No relé de retardo, a alimentação de 24 volts entra direto nessa ponte aqui de diodo, né? E quando você sobe aí para 30 alguma coisa, né? Isso acaba passando aqui para a alimentação da bobina do relé, né? Nesse caso aqui é um relé 24 volts. Eu troquei esse relé, né? Não é o relé original dessa placa, é um relé mini. Aqui utilizava um relé semelhante a esse, né? Porém 24. Aí como eu tinha um mini aqui, eu soldei ele mais elevado, porque os pinos ali não coincidem, mas a tensão é de 24 também, né? E como aqui o contato é mínimo assim, né? Com relação à corrente que circula aqui, né? No acionamento do relé, suporta ligar nesse tipo de circuito assim, basicamente para dar um contato ou um retorno. Então pessoal, mediante esse horário, a tensão já está caindo, né? Mas tem uma diferença aqui ao lado, onde faz a alimentação principal, ó, 27.4, né? Aqui na adaptação que eu fiz, colocando esse resistor resistência, ó, olha quanto é que está respondendo, ó, 22.5. O relé é 24, né? Então quando sobe para a tensão de 28, 29, 30 e o pico de 33, ele pode chegar aqui até 26. Então de 26 para 24, né, tem uma tolerância, mas trabalhando ali entre 28, 29, 27, né, ele vai ficar bem aproximado aqui aos 24 volts, ó. Nesse momento, ó, 22.8 é suficiente, né, para acionar o relé. E fazendo assim, ele a princípio está alimentado na tensão certa e evita, né, o aquecimento excessivo, né? Então esse único resistor, né, fez com que a tensão fique equilibrada e eu faço o uso correto desse componente. Então pessoal, nessa plaquinha time aqui, né, que eu coloquei o resistor, deixa eu ver aqui, ó, nesse momento a tensão, como está basicamente o circuito aberto, ó, 27, que subiu até um pouco a mais, né, ó, 27, tá tendo uma queda, né, já no circuito aberto. Mas quando eu fecho aqui o contato e ela aciona aqui o relé, eu vou botar como se tivesse faltado energia, ó, deixa eu ver se dá tempo, ó, 22, com o circuito fechado com o relé armado, ó. Quando se esgotar o tempo, certamente a tensão vai subir um pouquinho, seria um circuito aberto, né? Ó, 22, ó, subiu para 26, mas essa placa suporta até 30 em alguma coisa, né? Esse regulador LM317M, né? O problema é que ele
esquenta, né? Regulando essa tensão. Eu coloquei esse dissipador e diminuindo a tensão, assim ele fica mais frio. Então por isso que eu preferi, né, deixar desse jeito. Então pessoal, como esse sistema trabalha aí até 29 e tem pico até 33 volts, eu vou ligar essa fonte aqui, ó, com 32 volts, 2,5 amperes. Vou ligar esse relé aqui, ó, já até deu estalinho, ó. Nesse momento esse relé 12 volts está ligado nessa tensão de 31, 32 volts, né? Mas eu estou utilizando esse resistor resistência, né, de 3 ou 4 watts, né? Se for de 5 fica melhor, né? Aí dependendo da tensão, né, e da corrente do relé, né, você vai ter que fazer um cálculo, né, para poder assim utilizar. Esse aqui já começa a ficar um pouquinho morno, acho que tem que ser o valor um pouquinho maior que esse, né, de 5 watts, né? Fazendo assim, certamente você vai conseguir ligar um relé em tensões maiores, né, sem problema algum, né? Que é o mesmo sentido, né, desse circuito aqui, ó. Aqui, olha quanto é que tá chegando no relé com o circuito fechado, ó, 14,36, né? Tá um pouquinho a mais, por isso que eu falei para subir aqui o valor do resistor, né? E quanto é que está entrando aqui antes do resistor, ó lá, 31,4, e o resistor que está abaixando a tensão. Então nesse caso aqui, né, dá para utilizar e adaptar um relé com uma resistência para utilizar nesse circuito de energia solar, entre outros, né? Mas não dá ou não fica bom, né, para ligar um cooler, né? O cooler tem que ser um step down ou algum regulador, né? Mas eu vou ligar essa fonte, aplicar essa tensão com o resistor para ver como é que fica aqui no cooler. Então pessoal, coloquei um cooler aqui só para fazer um teste, né? Certamente o ideal é utilizar um regulador, um step down, né? Não sei se dá para ligar cooler em série. Esse cooler é 24, eu não utilizo ele mais porque ele sobe muito aqui na tensão e aumenta o giro, né? Dá a entender que ele vai queimar, né? Então eu prefiro não arriscar. Mas coloquei esse resistor aqui só a fim de aferir teste. Esse aqui eu acho que é uns 4 watts, 66 ohms, né? É idêntico ao que eu utilizo ali com relação ao valor, né, no relé. Está funcionando bem, mas porém aqui a corrente parece ser maior, porque ele esquenta, né? Fica bem quente. Aí talvez se você pegar uma resistência com valor maior e colocar em paralelo, né, para somar e chegar a esse ohms aqui, né, nessa faixa. Também depende do cooler, né? Se for um cooler de 12 você colocar resistência, certamente vai esquentar muito, né? Pode acabar até pegando um fogo. Mas agora eu continuo aplicando essa tensão, ó, 31 volts, e aqui, ó, que está indo pro cooler é 23, ó lá, o cooler é 24, então está dentro dos padrões, né? Aí aqui eu fiz a fim de aferir um teste, né? Não sei se com a resistência ou em paralelo se dá para utilizar, né? Mas na questão do relé, algumas plaquinhas que tem um consumo baixo, né, você certamente vai conseguir utilizar sem nenhum problema. Então pessoal, agora eu estou aqui, ó, com o relé de retardo desmontado. Vou ligar ele a tensão de 127 e vou mostrar ali para vocês quanto é que chega no circuito, né? O relé esse aqui, ó, aqui tem a descrição da ligação, né? Na própria placa tem a serigrafia, né? Não necessita, né, colocar aqui para ver o encaixe do fio, ó. Pela própria placa vocês consegue ver, né? O A2 é o comum, né, tanto para AC, né, quanto DC, só que em DC ele vem aqui direto, né, depois do resistor, né, entra direto nessa ponte de diodo. Então essa tensão 24 basicamente só dá aqui a polaridade e alimenta o circuito direto, né? E vou ligar aqui nessa tensão de 127, colocar o multímetro aqui, vou medir, né? Ó, já liguei, já deixei aqui o tempo no mínimo para acionar o relé e ver a tensão em circuito fechado, né? Então aqui na entrada, ó, 124, que eu liguei na energia da rua, né? Porque se houver um furto aqui não compromete esse sistema de energia solar, né? E enfim, aqui a alimentação do relé, ó, 14,6. esse relé é 24, né? Está ligado no 127. E a tensão aqui
de entrada com comum, ó lá, ele está fornecendo 15.8. A tensão é baixa, né, com relação ao relé D24, mas ele consegue acionar, né, e essa retificação direta basicamente fornece essa tensão de 15, né? Deixa eu botar aqui como, ó, 15 volts, e a alimentação do relé já consegue se acionar com 14, né? Um pouquinho abaixo, né? Então a placa também faz uma pequena regulagem aqui. Eu não sei se é por esses vários resistores SMD que ficam em paralelo, né? Mas enfim, essa é a alimentação, né, ligado em 127. Agora eu vou mostrar para vocês utilizando essa fonte de 31 volts. Então pessoal, ó, liguei o relé de retardo aqui na fonte, ó, 31 volts, né? Ó, vou desligar, a fonte permanece carregada, né? Aí após descarregar o capacitor, ela desliga, ó. Mas está ligando e desligando normalmente. E com, ó, 31 volts, ó, chegando aqui na alimentação. O relé já está acionado, ó. Vamos ver aqui quanto é que está chegando no relé. 29 volts. Esse relé é 24. Eu acho que está saturando, né? Ele esquenta bastante. E a tensão que está chegando aqui no circuito é essa, né? Deixa eu ver aqui o comum, 2, né? E acho que esse pino, né? Aqui, ó. Tá chegando a essa tensão, 31, né? Para um relé de retardo que trabalha em 24, né? Então eu acho que está saturando. E por isso que eu vou colocar um resistor, uma resistência, né? Para atenuar e abaixar essa tensão. Então pessoal, ó, coloquei um resistor em série. Armei aqui o circuito, ó. Permanece com esse 31 entrando, né? Ao passar pelo resistor com o circuito fechado, está fornecendo 28, né? Aí dependendo do valor do resistor, isso aqui pode cair um pouco, né? E nesse momento esse capacitor e esse resistor aqui da placa está anulado, né? Eles não estão sendo utilizados. Essa tensão que entra aqui, DC menor de 24, ou nesse caso aqui de 31, já alimenta diretamente o circuito, né? E vamos ver aqui quanto é que está chegando na alimentação do relé. Olha lá, 26, né? Então eu acho que está próximo aos 24 volts e dentro aí da tolerância, né? Tolerância máxima, né? E é desse jeito que eu vou utilizar, né? Esse resistor agora ligado em série, né? Para ligar aqui na tensão de 24 a 30 volts, né? Que pode chegar nesse sistema de energia solar off-grid. Então pessoal, ó, a bateria arriou, o alarme acionou ali, ó, tá tocando lá embaixo, né? Sinalizando que a bateria está baixa e o sistema está prestes a desligar. Mas eu estou esgotando a bateria, né? Programei para desligar 5h59, né? Mas acho que a bateria vai atuar antes, ó. Cortou e o balanceador entrou, desligou tudo aqui, ó. Já ligou aqui, ó. Botei o resistor aqui, ó. Esse resistor, o comum dessa placa com ela desligada, está alimentando aqui, ó. O inversor ainda está ligado. Já ele vai estar se desligando, né? Nesse momento, se faltar energia, ele rearma aqui o sistema, né? Liga a plaquinha 2 e vai ignorar aqui, ó, que aqui já cortou, e vai ignorar só on-off também, né? E é desse jeito, né, que o meu sistema fica desligado, né? Provavelmente agora à noite, né? E o cooler já vai se desligar quando a tensão aqui abaixar. Já está prestes a completar 6 horas da tarde, nós estamos caminhando para o verão, mas hoje o sol não foi intenso, mas deu para utilizar tranquilamente. E é desse jeito que eu vou deixar, né? Agora eu vou passar, né, a utilizar esses resistores de resistência, né, para atenuar e proteger esses relés de retardo, esse relé e aquela plaquinha ali de automação. Então pessoal, esses resistores suportam
até uma certa corrente, né? 1 miliampere, microampere, né? Se for uma coisa muito elevada, certamente ele vai esquentar, né? Vai acabar queimando, né? E fora isso, tem que estar dentro ali do valor com relação à tensão mínima e máxima, né? Porque quando a tensão máxima baixar, consequentemente vai abaixar aqui, né? Aí de repente acaba se desligando um relé porque o resistor vai estar cortando muito, né? Então tudo isso tem que ser calculado para aguentar, né? E fornecer a tensão. Conforme eu mostrei do relé de retardo, mas eu mostrei com 31, né? E geralmente fica 27, 26, 28, né? Então o relé vai receber aquela tensão ali de 24, né? E quando der o pico ele vai para 26, não vai chegar na tensão máxima, né? E tem esses aplicativos, vou deixar o link aí, né? Tem esse aqui de LED, ó, que você sabendo a corrente do relé, né? A tensão aqui eu botei como se estivesse ligando um relé, né? 24 volts, a corrente, a tensão da fonte, né? Ele vai estimar o resistor, a resistência, né? Mas aqui é bom de 3 watts, 4, 5, né? E aqui ele deu o valor de 68, se eu não me engano ali eu estou utilizando de 66, né? Esse aplicativo aqui, ó, tem várias funções. Aqui o resistor, se eu não me engano, é azul, preto, dourado. É isso aí, ó, 66 ohms, né? Esse resistor, esse aqui e esse aqui, né? É nesse valor de 66 ohms. Aí pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, né? Com relação à ligação desses aparelhos nessa tensão, né? Deu mais ou menos isso, né? E tem outro aplicativo aqui que é bastante útil, esse aqui, ó, muito útil, né? Fora aquele aplicativo que também faz o rastreamento do sol, né? Eu vou pegar o link dele e vou deixar aqui abaixo na descrição, né? Porque ajuda bastante. Então é isso aí, galera, que eu tenho para mostrar e compartilhar com vocês. Link desse projeto, entre outros vídeos relacionados, vai estar aqui abaixo na descrição. Valeu, galera, um grande abraço.